Olá, minha gente, a palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 a 5, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Este Evangelho de João é maravilhoso. Estes 5 versículos são fantásticos e trazem muita luz, e são versículos que abençoam. Este Evangelho de João é abençoador. Veja que ele diz: no princípio era o Verbo, Jesus Cristo, ele está se referindo a Jesus Cristo. Ele diz que o Verbo, Jesus Cristo, estava com Deus, e ele reitera dizendo que o Verbo, Jesus Cristo, era o próprio Deus. No princípio, Jesus Cristo é o Criador. E o apóstolo João, no versículo 2, reafirma dizendo: ele, o Verbo, Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. Então vamos ver aqui a sequência de reafirmações que o apóstolo João faz. Ele diz que o Verbo estava no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, no verso 3. Todas as coisas. E aqui no final do verso 3, o apóstolo João dá um checkmate. E sem ele, sem o Verbo, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Criação sem Jesus Cristo, sem a presença de Jesus Cristo, sem o ato criador de Jesus Cristo, não existe. Não existe criação sem o Criador. Não existe criação sem que tenha alguém para criar. Somente na cabeça dos negacionistas que negam Deus como o Criador de todas as coisas, que existe esta inverdade. Somente na cabeça deles. E muitos negacionistas ainda vão dizer: os seres humanos criaram Deus. Criaram Deus na mente. Os negacionistas criam toda esta falácia para dizer que Deus é produto da criação da mente das pessoas. Agora, que isto é um verdadeiro suicídio intelectual, isto é. Porque não faz sentido nenhum, não faz sentido algum existir criação sem que haja um Criador. Não faz sentido. Quando você está na praia, por exemplo, e o seu filho brincando na areia molhada ali da praia, e ele faz um castelinho, faz alguma coisa ali na areia, aquilo ali é o produto do seu filho. O seu filho é o criador daquilo. O castelinho de areia ali na praia não apareceu do acaso. Quando você produz uma roupa, quando você cria alguma coisa, você é dona de casa, quando você faz a comida, aquela comida ali teve um autor. Aquela comida só está feita porque alguém a fez. As coisas feitas, minha gente, elas, para serem feitas, é necessário ter alguém que as faça.
E eu estou falando aqui do óbvio. Acontece que este óbvio é negado por muitos. Por aqueles que querem negar, que continuam negando Deus como o Criador de todas as coisas. Minha gente, os animais, os vegetais e também a matéria morta, tudo que existe no mundo, nós seres humanos, tudo, absolutamente tudo, tem um autor criador. E esse autor criador é Deus. Não é razoável de jeito nenhum cometer um suicídio intelectual, dizendo que tudo que existe, que as coisas que existem no mundo não têm um autor criador ou que são frutos do acaso. O acaso não é nada. E o nada não pode criar. O nada não cria nada. O nada é absolutamente nada. Portanto, é cometer um suicídio intelectual. Conceber essas inverdades. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, é o Criador. Ele estava no princípio. Ele é o próprio Deus. O Deus Criador, o Deus que cria todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Os negacionistas negam a criação de Deus, negam o Senhor Deus e Jesus Cristo como os criadores do mundo, negam mesmo. Eles negam porque têm em mente fortalecer o projeto de Satanás. E o projeto de Satanás é negar que Deus é o Criador. Inculcando na mente dos seres humanos, das criaturas humanas, que não existe um Deus Criador, é uma grande armadilha, minha gente. É uma grande armadilha. Suscitar e manter esta mentira falaciosa de que não existe o Criador de todas as coisas, que Deus não é a realidade criadora, que Jesus Cristo não é o Verbo Criador. E nós sabemos e temos que reafirmar isso. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo aquilo que foi feito, volto aqui para o óbvio, só foi feito porque teve alguém para fazer. E se é necessário que alguma coisa seja feita, precisa ter alguém que a faça. Precisamos nos levantar com ousadia e combater estas mentiras falaciosas de Satanás. Precisamos combater, porque elas estão sendo ensinadas, as pessoas estão sendo ensinadas, estão inculcando na cabeça das pessoas. Quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas idosas, quantos jovens, quantas crianças receberam uma bagagem enorme, inculcaram na cabeça dela essas mentiras. E geração após geração são ensinadas essas mentiras e elas crescem acreditando que são frutos do acaso e se tornam presas fáceis as usá-las e as destruí-las. Pessoas que não têm propósito, significado e nem sentido de vida. Pessoas que acreditam que estão aqui neste mundo apenas por um acaso. Elas não têm sentido, não têm propósito. Elas não têm significado para viver.
pessoas doentes emocionalmente, pessoas doentes nas suas emoções, doentes no seu espírito, doentes na sua alma, doentes no seu corpo, são doentes integralmente. Porque sua mente está vazia da verdade absoluta, da verdade objetiva de que são criaturas criadas por Deus, porque caso contrário, se não há um Criador, se não há um Criador metafísico, não existiria ser humano. As pessoas, minha gente, não existiriam se não houvesse um Criador metafísico, não existiriam. O Criador metafísico é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o apóstolo João coloca bem aqui nesse texto, dizendo que o Verbo, Jesus Cristo, é o Criador metafísico que está no princípio, criando todas as coisas, e que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Como é que nós vamos suportar? Como é que nós vamos aguentar? Como é que nós vamos nos calar diante de tanta mentira, de tantos negacionistas da criação, tantas pessoas negando e ensinando e militando contra esta verdade da palavra de Deus? Não podemos ficar quietos, não podemos nos calar de jeito nenhum. A vida das pessoas depende dessa verdade, o bem-estar das pessoas depende dessa verdade. A saúde das pessoas, o significado, o propósito e sentido para a vida das pessoas dependem dessa verdade. Temos que ensinar essa verdade para as pessoas, andando pelo caminho, deitado, na mesa de jantar, no entretenimento, no lazer, no trabalho. Esta tem que ser uma verdade impregnada em nós e em todo o tempo temos que ensinar: Deus é o Criador. Porque as pessoas, hoje, minha gente, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, a coisa não está fácil. A coisa cresce cada vez mais, a quantidade de pessoas que acreditam que são frutos do nada, são resultados do nada. Ah, por que você está neste mundo? Por que você está aqui? Por que você é o que é? Não sei. Não sei. O que você está fazendo neste mundo? Não sei. Estou aqui de passagem. Não sei de onde vim, não sei por que estou aqui e nem sei para onde vou. Tem muita gente vivendo o fruto destas mentiras de que Deus não é o Criador, ou seja, de que tudo que existe, existe como resultado do nada. Como dizem alguns, resultado do acaso. Essas mentiras têm feito tanto mal para as pessoas, muito mal para as pessoas, mas nós precisamos reafirmar, acender a chama, o calor, o ardor por essas verdades, por esta verdade maravilhosa de que o Verbo é o Criador. Assim, minha gente, um Criador metafísico, sim, é Deus, é a Trindade, é Jesus Cristo. Nos versos 4 e 5, dizem assim: nele estava a vida, ou seja, no Verbo, Jesus Cristo, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em Jesus Cristo estava a vida. Estava a vida porque Jesus Cristo é a própria vida. E a vida de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo, porque no verso 3, o apóstolo João está falando na humanidade, não no metafísico. O metafísico de Cristo, o apóstolo João fala nos versos
1, 2 e 3. Ele fala do Verbo de Deus, do Cristo metafísico, do Jesus Cristo metafísico. Agora, nos versos 4 e 5, ele fala do Jesus Cristo homem, ser humano. Ele diz, nele, em Jesus Cristo metafísico, estava a vida, a existência humana. E a humanidade de Jesus Cristo é a luz dos homens. A humanidade de Jesus Cristo é a luz dos homens. A humanidade sem Deus, sem paz e sem salvação anda no escuro. E cada vez mais andam no escuro porque os negacionistas de Deus como Criador alimentam, nutrem esta mentira falaciosa de que não existe o Criador de todas as coisas. E os seres humanos cada vez mais andando no escuro. Viver e andar no escuro, minha gente, pode custar muito caro, pode custar a vida da pessoa, pode custar a alma da pessoa. Eu trago essa palavra aqui e direciono agora, neste momento, aquelas pessoas que têm simpatia, que gostam, que deliberadamente se deleitam em viver no escuro. E viver no escuro pode custar a sua alma, pode custar a sua vida, que é o de menos. A sua vida aqui, a sua vida humana, pode custar a sua humanidade, mas o pior é que viver no escuro pode custar a sua alma. A luz está acessível. A luz está ao alcance. A luz, Jesus Cristo, homem, a pessoa, a humanidade de Cristo está acessível, é a luz. É a luz para as pessoas, para os homens aqui. O apóstolo João diz, é a luz dos homens, ou seja, é a luz da humanidade. A humanidade pode, as pessoas podem, você pode andar na luz se você quiser. Você pode acender o interruptor se você quiser. Você pode acender a luz se você quiser. Ela está acessível, ela está ao seu alcance. Você que tem preferência pela escuridão. Tem preferência pela escuridão porque no escuro você pode fazer tudo. Na escuridão você pode fazer o que quiser. A escuridão te protege. A escuridão te guarda. A escuridão não te expõe. Você pode gostar da escuridão por estas coisas. A pergunta é, vale a pena colocar a sua vida e a sua alma em risco vivendo na escuridão só porque é cômodo viver na escuridão? Viver na escuridão é muito cômodo, ninguém está te vendo, ninguém está te reparando, ninguém está te notando, ninguém te censura, ninguém diz que o que você faz é errado, ninguém vê, ninguém sabe. A escuridão é a posição propícia para aqueles que gostam de não ser incomodados. A luz, por outro lado, é um incômodo para muita gente. A luz é um incômodo para aqueles que gostam de viver no escuro. A luz é um incômodo para aqueles que vivem no escuro porque gostam de se esconder. A luz é um incômodo para muita gente. Mas essa luz é que coloca a sua vida e a sua alma em segurança. A luz é que coloca você em segurança. A sua vida tem segurança na luz e a sua alma também. Eu deixo aqui esta palavra para todos aqueles que preferem a escuridão à luz.
E a luz, verso 5, resplandece nas trevas. A luz dissipa a escuridão. A luz afasta a escuridão. A luz sobrepuja sobre a escuridão. Quando a luz se manifesta, quando a luz aparece, quando a luz surge, a escuridão já não existe mais. Acontece que as trevas não compreendem a luz, não aceitam a luz, não querem a luz. A luz é um verdadeiro incômodo para a escuridão, para aqueles que gostam, que se deleitam em viver e andar na escuridão. E que o Espírito Santo de Deus revele no seu coração, revele na sua mente estas verdades. Estas verdades. Os homens, os negacionistas, negam Deus, negam o Criador de todas as coisas, negam que tudo que existe não há um Criador. Um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo, um suicídio intelectual infantil. Porque como é que pode existir coisa criada se não há aquele que cria? E que o nada, o acaso, não cria nada, porque nada não cria nada. E também deixo aqui esta verdade, que o Criador metafísico, Jesus Cristo, também se fez homem, também se fez humano, porque nele estava a humanidade, estava a vida, versículo 4, estava a vida humana. E a humanidade de Jesus Cristo era e é a luz dos homens, a luz da humanidade, a luz para que eu e para que você possamos andar nela. Precisamos andar na luz, temos que andar na luz, porque quem está em jogo, quem está em risco é a nossa vida, é a nossa alma, se não andarmos na luz. Deus abençoe você, que o Espírito Santo revele no seu coração todas essas verdades e motive você para andar na luz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, quem estiver ouvindo esta pregação, quem ouviu esta pregação, que o Espírito Santo lhe revele verdade no seu íntimo e desfaça todas as mentiras de Satanás que tem ensinado as pessoas negando o Senhor como Criador e negando a sua humanidade como a luz necessária, absolutamente necessária, para que nela possamos andar. Revela, Espírito Santo, traz estas verdades no coração de cada pessoa e as fortaleça, Senhor, para que possam andar nela, em nome de Jesus Cristo. Amém.